Bom dia, cursista. Meu nome é Raquel Esquácio, sou professora da disciplina Legislação Escolar. Sou graduada em Pedagogia pela Unimontes e trabalho como supervisora no Ensino Municipal de Ensino de Montes Claros. Nossa disciplina tem 60 horas que será dividido em 2 videoaulas. Teremos fóruns, pratiques, memorial e prática profissional supervisionada. Vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo uma breve caracterização do conteúdo do que iremos trabalhar. Esta disciplina propõe orientar e fundamentar o estudo da legislação educacional. A disciplina, além de elencar como trabalha cada um dos órgãos dentro do sistema educacional e da legislação, também vai abordar o que representamos dentro do contexto escolar e sua estrutura. Não apenas exercendo funções técnicas, mas também funções para elevar nossa cidadania, as nossas participações dentro do contexto da história e da sociedade como um todo. Devemos compreender que todos nós que trabalhamos no ambiente escolar do sistema educacional, mesmo exercendo outras funções que não seja docência, somos educadores. No ambiente escolar temos inúmeras culturas, temos várias maneiras de pensar e comportar, e isso é fundamentalmente o que caracteriza todo o processo educativo. O trabalho da Secretaria Escolar é técnico e exige conhecimento sobre algumas teorias administrativas, para que possamos aplicá-las e adaptá-las ao nosso trabalho. Podemos utilizar como referência a teoria dos norte-americanos Taylor e Fayol. Taylor propôs 4 processos para orientar uma administração científica, que é planejamento, organização, execução e controle, que foi complementado por Fayol, que propôs um processo administrativo estruturado em planejamento, direção, coordenação e controle. As teorias administrativas do Taylor e Fayol foram feitas para organização empresariais com fins lucrativos. Por isso, há uma necessidade de adaptar à realidade escolar. Não podemos comparar a gestão empresarial e a gestão escolar. O ambiente escolar é uma administração participativa, como vimos na disciplina Gestão Democrática nos Sistemas na Escola, que está diretamente ligada com a nossa disciplina. Aprendemos que a escola tem uma função social e democrática com os instrumentos e estratégias da gestão democrática, que são os conselhos escolares, os projetos político-pedagógicos, dentre outros. Na escola, há várias funções administrativas diferentes, como o diretor, o secretário, o porteiro, o zelador, o cantineiro, dentre outros, porém com a mesma finalidade, que é uma educação de qualidade para a construção da cidadania. Por exemplo, você chega ao seu local de trabalho, encontra 2 alunos brigando. Como parte integrante da instituição, tem o dever de intervir, mesmo que sua função seja de secretário, professor ou administrador. Todos temos a obrigação de zelar para o bem-estar de todos. Exercemos o papel de educador na escola e as decisões pertinentes ao funcionamento da mesma deverão ser decididas com a participação de todos, nos conselhos, na construção do projeto político-pedagógico e nas reuniões administrativas e pedagógicas. Com isso, tornamos responsáveis também pelo andamento da escola e principalmente pelos alunos. A escola é um sistema imenso, com inúmeras características e peculiaridades. E essa participação ativa da sociedade nas decisões pertinentes acima citadas necessita do conhecimento da lei. Com isso, podemos pensar no texto de abertura de nosso primeiro encontro, Milho de Pipoca, de Rubem Alves, através da necessidade que há transformação. Algumas vezes o processo é bem difícil, mas os resultados são positivos. Ter o conhecimento daquilo que rege a vida profissional do cidadão faz com que ele age com segurança no seu trabalho. Para que a função social e administrativa do nosso cargo de secretário escolar seja bem executada, temos que conhecer as leis, divulgá-las amplamente para a sociedade. Portanto, o objetivo dessa disciplina é deixar bem claro o papel da legislação e do seu principal agente, o servidor público, como guardião do direito à educação básica. O nosso caderno tem 3 unidades. Unidade 1, a educação e as constituições, e o século XX. Mas o que é Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE? A unidade 2,
a educação nas leis de diretrizes e bases, a LDB. 3. O Plano Nacional de Educação, o PNE. E 4. Processos normativos do sistema escolar. Na unidade 1, a educação e as constituições, aprenderemos o que é legislação escolar e faremos uma abordagem histórica para uma melhor compreensão. Será um capítulo de grande importância, onde teremos um embasamento teórico e uma compreensão da atual Constituição. Na unidade 2, faremos uma abordagem das 3 LDBs, para entendermos a estrutura e funcionamento da educação brasileira. Na unidade 3, o Plano Nacional de Educação, o PNE, nesse capítulo estudaremos os objetivos do PNE e a participação da sociedade. E por último, na unidade 4, marcos normativos do sistema de ensino, distinguir os impactos da legislação em nossa função. Em nossa disciplina, vamos aprender sobre leis educacionais, o que são pareceres, resoluções, leis, decretos, dentre outras, que vamos tentar abordar de maneira sucinta e caracterizar toda a realidade. Buscaremos entender que existe uma determinada lei para cada assunto. Também programas existentes para beneficiar a escola e os alunos. E que não precisaremos decorar as leis, e sim saber de sua existência, para atuação pautada na justiça para todos. Para entender melhor o nosso conteúdo, vamos aos conceitos de legislação e legislação escolar. Legislação é o conjunto de leis que regula as relações sociais de um país ou em uma determinada área nas relações humanas. Legislação educacional é todas as leis que procuram, de certa forma, organizar o setor, tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões administrativas, o que inclui a regulamentação das relações internas e internas, que são elas, as relações internas entre os funcionários e burocráticos, professores, alunos, pais e responsáveis, e as relações externas, o acesso à educação escolar, sua articulação com as demais instâncias da sociedade. Em todas as sociedades, exceto as primitivas, existem regras e normas de condutas a serem seguidas, e é a legislação que conduz o que a sociedade deverá seguir. A legislação da educação caracteriza-se como um conjunto de normas, artigos da Constituição, leis, decretos, pareceres, portarias, instruções e atos que dá forma e regulamenta a estrutura e o funcionamento da educação, com amplitude maior ou menor. A legislação é para melhorar a qualidade da nossa educação. E ao longo dos anos temos visto o quanto tem melhorado, porém não podemos parar por aqui. O caminho ainda é longo e há muitas conquistas pela frente. A lei surge, de certa forma, para trazer a igualdade a todas as classes, principalmente a Constituição Federal, no artigo 5º reza. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, descrito no slide, traz o princípio da igualdade social, pois se não existissem as previsões legais, seriam as leis dos mais fortes, mais ricos que prevaleceria. Assim, haveria igualdade entre os cidadãos. Na sociedade, não pode prevalecer a vontade de quem tem o maior poder aquisitivo. Para que isso não ocorra, as constituições e as leis podem surgir da vontade e da necessidade de um grupo ou de uma situação concreta. E isso é feito através de assinaturas da população para atender aos interesses da sociedade. É com a participação democrática dos cidadãos no seu meio social, tais como trabalho, no bairro, nas instituições sociais, etc., é que geralmente encontra as mudanças necessárias para as melhorias igualitárias, com contextualização, indagações e pesquisa, até chegar aos legisladores para tornar uma emenda que beneficie os grupos sociais. Em nível federal, temos a estrutura educacional no Brasil e é a seguinte: o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. Em nível estadual, temos a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação, a Delegacia Regional de Educação ou Superintendência de Ensino. E, por fim, em nível municipal, existem a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação.
Na estrutura da República Federativa, os estados, os municípios são entidades autônomas, que são as secretarias municipais, as estaduais de educação e os conselhos estaduais de educação. Podem tomar as decisões, criar legislações específicas para a sua região, sem ferir a legislação federal. Na gestão democrática, também foi citado sobre a competência do poder público na esfera municipal, estadual e federal. A competência da União é criar e elaborar os programas nacionais e os estados, municípios e o Distrito Federal criarão suas regulamentações de acordo com a União. Aos municípios, pela Constituição, cabe a oferta prioritária da educação infantil e do ensino fundamental, sobre a gestão das secretarias municipais de ensino e sobre as normas do respectivo Conselho Municipal de Educação, quando implantado o sistema de educação de ensino. Muitas secretarias municipais não criam o seu sistema de educação, pois segue as normas estabelecidas do MEC. E, além disso, deve seguir as determinações federais, sem deixar de atender às demandas das peculiaridades legais. Muitas secretarias municipais não criam seu sistema de educação, pois segue as normas estabelecidas do MEC. E, além disso, deve seguir as determinações federais, sem deixar de atender às demandas das peculiaridades locais. A legislação educacional define limites dos nossos direitos e dos nossos deveres, enquanto servidor e cidadão, e também das autoridades do nosso município e estado, que são os nossos prefeitos e governadores. Somos todos responsáveis pelo cumprimento das leis, como, por exemplo, o dever da família é de matricular o filho na idade certa. E isso, não acontecendo, poderá responder os pais ou responsáveis judicialmente pela negligência. Aplicando o que aprendemos até aqui sobre a importância da legislação, podemos concluir, no que se refere ao nosso curso, que o trabalho do servidor público é bem relevante, tornando um agente viabilizador de um direito no exercício de suas funções, sendo ele o elo entre o Estado e o cidadão. O trabalho do profissional da educação refere-se à oferta de um direito subjetivo. O não cumprimento ou empecilho pode resultar em uma ação pública, tanto para a instituição como para o próprio servidor. Como, por exemplo, a não entrega de um documento, como de um histórico, uma declaração, dentre outros. Por isso, devemos estar sempre atentos à legislação vigente, como disse anteriormente. Não há necessidade de decorar as leis, e sim entendê-las e saber que para cada caso há uma lei específica. Como uma negligência nossa, podemos atrapalhar a vida do cidadão. Para entender o artigo 5º da LDB, precisamos entender o que é direito público subjetivo. O direito subjetivo se caracteriza por um atributo da pessoa. Este faz dos seus sujeitos titulares de poderes e obrigações e faculdades estabelecidos pela lei. Em outras palavras, o direito subjetivo é um poder ou domínio da vontade do homem, juridicamente protegida. É uma capacidade própria e de competência de terceiros. A LDB 93/94 de 95, no artigo 5º, o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associações comunitárias, organizações sindicais, entidades de classes ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-los. No parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competência para o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crimes de responsabilidade. O servidor público tem o dever ético de atender o cidadão com presteza, auxiliando para que ocorra a concretização do seu direito. Agora que aprendemos os conceitos de legislação, legislação educacional, sua hierarquia e sua estrutura, e o artigo 5º da LDB 93/94 de 96, daremos início à nossa primeira unidade, a educação e as constituições. Não podemos falar de uma sociedade contemporânea sem mencionar a Revolução Francesa de 1789,
que foi um divisor da história. A Revolução Francesa marcou a ascensão da burguesia como classe social dominante, abolindo os privilégios de nascimento e de fortuna do clero e da nobreza, que já não tinha nenhuma atividade produtiva. Porém, esse programa burguês não atendia a todos, somente aqueles que dominavam o meio de produção. O confronto de interesses e de ideias de um povo gera um desejo de mudanças. E o mais importante que mudar o poder das mãos da nobreza para as mãos dos burgueses é ter o conhecimento sobre quais os princípios fundamentarão essa nova construção social. E esses princípios hoje são previstos na Constituição Federal, que é a lei maior do Estado. O caderno didático expõe sabiamente maior contrato de um país é a sua Constituição, considerada por alguns juristas como a certidão de nascimento de uma nação. Alguns doutrinadores, como Carl Schmitt, que conceitua a Constituição como sendo uma decisão política fundamental tomada pelo povo. É sabido que nem tudo acontece como prevê o ordenamento jurídico, ou seja, as leis. É para que haja o cumprimento da lei, a aplicabilidade dos direitos e muitas vezes surgem os confrontos, as batalhas e as lutas de classe. E a própria Constituição tem força normativa para assegurar esse fiel cumprimento. Na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, há a previsão da contemplação dos direitos sociais. É o que vamos evidenciar aqui, é o direito à educação, que iniciou-se na Revolução Francesa, dentre outros direitos sociais. Na época, foi garantido por lei, mas tiveram alguns pensadores contra essa igualdade. Essa discussão é importante para nós entendermos o contexto de grandes conquistas que vem acontecendo até os dias de hoje. Os intelectuais do liberalismo divergiam entre si quanto à universalização da educação. Luc Voltaire acreditava que todos têm a liberdade de se educar, mas com diferenças de ordenamento econômica e social. Diderot, Condorcet, Lepeltier e Horace Mann eram defensores da educação como um dever do Estado. No século XIX, na França e em boa parte da Europa, instituíram-se sistemas educacionais que garantiam instrução a todos os cidadãos. Aos filhos da burguesia, destinava-se a preparação para ocupar os cargos de direção no Estado e na sociedade. Ao proletariado, salvo em raras exceções, estava reservados para os trabalhos técnicos e braçais. Historicamente, há uma diferenciação dos privilégios entre as classes sociais que, ao longo dos anos, têm tido algumas mudanças significativas, principalmente devido às leis que determinam igualdade a todos perante a ela. Agora veremos como as constituições brasileiras tratam a educação no Brasil. Primeiramente, somente os interesses da elite lusitana foram preservados, bem como dos grandes fazendeiros, mantendo os sistemas monárquico com o imperador filho do rei de Portugal. A estrutura social oligárquica, apoiada no trabalho escravo e no latifúndio. Na elaboração da Constituição de 1823, viveu o embate pelo poder do Brasil independente. Essa luta era uma reivindicação da liberdade de Portugal, lutando pelas melhorias sociais e para todos terem os mesmos direitos. Tinha os que defendiam a monarquia e a manutenção da relação com Portugal. De outro lado, embora não declaradamente republicanos, havia o que esperava por meio da Constituição limitar os poderes imperiais e as regalias que gozavam os lusitanos em território brasileiros, uma vez que esses reservavam as melhores escolas para seus filhos. Com essas divergências entre os monarquistas e republicanos, houve a dissolução pelo imperador da Assembleia Constituinte. Após 6 meses de trabalho e a Constituição, ortogada em 1824, foi elaborada por uma comissão de juristas da confiança de Pedro I. Mesmo com a promulgação da Constituição de 1824, não cessou a discussão sobre a oferta e o controle da educação escolar no Brasil, sendo embargada pelo poder imperial. Essa discussão da Comissão Constituinte só foi o começo. Com dificuldades
de concretizar uma educação nacional, mesmo com falta de professores preparados e espaços adequados, em 1826 estruturou-se em 4 níveis a educação, que foi criada para atender a minoria da sociedade, que são pedagogia e instrução primária, liceus, ensino secundário, ginásio, ensino secundário com aprofundamento científico, academia, ensino superior. A educação não tinha uma devida importância para a colônia, uma vez que os filhos dos portugueses estudavam na Europa. Todavia, Portugal somente tinha interesse nas riquezas naturais do Brasil e todos sabem que foram muitas riquezas embora. E quantos prédios e igrejas que brilham com o nosso ouro em Portugal? Com a aprovação do projeto da Lei de 1827, que complementava a Constituição brasileira, houve mudanças significativas na educação, tais como: houve criação de escolas de primeira letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Perceberam que havia necessidade de escolas para todos, principalmente para alfabetizar. Foram abolidos os castigos físicos na escola, mas sabemos que esses castigos persistiram por muitos anos, principalmente durante o regime militar, sendo abolidos somente na Lei de 1824. Quantas crianças sofreram com as palmatórias, dentre outros castigos neste país? Estabelecia-se a admissão de professores na forma de exame em caráter vitalício, devido à escassez desse profissional da época. O piso da remuneração docente foi estabelecido. Por esta lei, de 15 de outubro, estendeu-se a educação às meninas e admitiram-se para elas mestras do sexo feminino, com salários iguais ao dos professores. Até 1824, as mulheres e os escravos não tinham direito à educação no Brasil. Com a proclamação, a República consolidou as ideias liberais da Constituição de 1823, ampliou a atuação do setor privado na educação. Criou-se a Secretaria de Instrução Pública, Instituto Nacional e o Pedagógium e o Conselho de Instrução Superior. Na Constituição de 1891, teve abertura para iniciativa privada, que até então era somente do Estado. O Estado continuou sendo o único legislador para a área até os dias de hoje. A iniciativa privada tem muitas exigências, tanto quanto as públicas para o seu funcionamento. Agora veremos a subunidade 1.1, a educação nas constituições do século XX. O século XX foi marcado com grandes mudanças, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. No Brasil houve o fortalecimento estatal, ou seja, o governo central assumiu uma postura centralizadora, mas mostrou também uma descentralização ao conceder a particulares espaços antes privativos do Estado. No caso da educação, percebemos essa descentralização do Estado quando mesmo abre a particulares o direito de construir uma escola, mantendo ainda o ensino oficial. Houve também, neste período de lutas, por maiores salários e por melhores condições de trabalho. Essas lutas foram demarcadas pela greve dos trabalhadores de 1817 em São Paulo. Embora alvo de muito combate, a greve alcançou seu objetivo, que era o aumento salarial. Em 1922, ocorreu o que entraria para a escola como sendo o maior evento artístico do país, a Semana da Arte Moderna, com shows, exposições, debates e principalmente palestras revolucionárias que influenciou de forma significativa a educação brasileira. Outro fato importante para a política do Brasil também para a educação foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes nada mais é do que marcha liderada por Luiz Carlos Prestes, cujo objetivo foi o combate do poder oligárquico para descentralizar o poder que se encontrava nas mãos dos grandes pecuaristas e cafeicultores, pois, insatisfeito com a República Velha em sua marcha, exigia o voto secreto, a defesa do ensino público e, principalmente, a obrigatoriedade do ensino primário para toda a população. Foi um dos movimentos mais significativos da história na construção de uma sociedade mais justa.
Em 1926, a recém-fundada Associação Brasileira de Educação promoveu congressos com calorosos debates sobre os rumos da educação brasileira. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde e foi desmembrado em 1953 e criado o MEC. Em 1932, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros, que iremos aprender com mais profundidade em nosso seminário. Foram estabelecidos os objetivos do ensino superior no país em 1931, com o Estatuto da Universidade Brasileira. A fundação da Universidade de São Paulo, a USP, em 1903, a universidade muito concorrida e respeitada até hoje no país. A Lei 5.540, de 1968, promoveu reformas no ensino superior. A Lei 5.692, de 1971, alterou a organização da educação básica, regulando o ensino de primeiro grau para as crianças de 7 a 14 anos e instituindo o ensino de segundo grau profissionalizante para todos os brasileiros. Aqui encerramos um período de muita repressão e luta que culminou com a Constituição de 1988. E o que veremos agora, as suas contribuições para a educação brasileira. A Constituição de 1988, nos artigos 6, 205, 206 e 208, instituiu a educação como um direito social de todos e dever do Estado, sem, é claro, excluir a família desta responsabilidade. A partir daí, teve a criação dos órgãos para ter a gestão participativa e democrática, como colegiados escolares, conselho escolar, a elaboração do projeto político-pedagógico com a participação da sociedade na corresponsabilidade da educação. A educação escolar assume a mesma importância que o trabalho, a saúde, o lazer, a segurança e outros direitos de natureza vital à vida em uma sociedade e à preservação da saúde mental. E com a emenda constitucional de 59 de 2009, ampliou-se para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Conhecendo a legislação, podemos, enquanto secretários escolares, zelar pelo cumprimento desta Constituição e auxiliar a comunidade escolar, com segurança, quando a mesma solicitar. Sabemos ainda que a Secretaria Escolar é o primeiro contato da família com a escola. Com as emendas número 14 de 1996 e a 53 de 2006, os preceitos constitucionais relativos à educação ficam assim apresentados no capítulo 3, no artigo 205. Reza que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, e ressalta que a mesma será promovida e incentivada pela colaboração da sociedade. A matrícula gratuita nas escolas públicas de educação básica é direito de todos os cidadãos. Está no artigo 206, no inciso 4º, e no artigo 208, no inciso 1. Não pode haver distinção entre os cidadãos e nem a obstrução à sua oferta. Não pode negar vaga nem mesmo que as escolas não tenham condições de atendê-lo, porque está ferindo a Constituição Federal. No artigo 208, podemos ressaltar que aqueles alunos que não tiveram acesso na idade certa têm o direito de ingressar e permanecer estudando. Há programas que beneficiam esses alunos, como é o caso da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. No artigo 214, estabelece a erradicação do analfabetismo, já que já se passaram quase 30 anos da Constituição e ainda não foi conseguido acabar com o mesmo. Os governos ainda têm muita dificuldade em programar uma política eficaz para conseguir uma educação de qualidade, como está previsto na Constituição brasileira. Agora, vamos repassar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que auxilia as escolas com verbas e também com materiais essenciais a uma boa educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, criado pela Lei 5.537, de 21 de novembro de 1968, com autarquia do Ministério da Educação,
tem por finalidade a capacitação de recursos para projetos educacionais, sendo sua principal fonte o salário educação, que é um tributo de 2,5% descontado na folha de pagamento das empresas. Os principais programas do FNDE, Programa Nacional do Livro Didático, o PLNDE, que fornece livros didáticos aos alunos do ensino fundamental e médio, incluindo a educação de jovens e adultos, sendo esses o mais antigo dos programas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que garante aos alunos a educação básica das escolas públicas e comunitárias, pelo menos uma refeição diária e para as de jornada integral, 3 refeições. Com este programa, as merendas escolares vêm sendo de qualidade, principalmente onde há uma gestão comprometida com o bem-estar dos alunos. Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que transfere recursos para a conservação e manutenção das instalações, para aquisição de materiais permanentes e de consumo e formação de pessoal às escolas de todas as etapas e modalidades da educação básica. O Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE, criada para equipar as bibliotecas das escolas com enciclopédias, obras literárias e dicionários. Ainda há muito que se melhorar em nossas bibliotecas escolares. O Programa Nacional na Escola, o PNSE, destina-se recursos para as escolas desenvolverem ações que sanem as questões de saúde que comprometem o aproveitamento escolar dos alunos, como, por exemplo, Olhar Brasil, que toda criança que a partir de 7 anos de idade, que é diagnosticada com problemas de visão, tem o direito aos óculos doados pelo governo. E o Programa Nacional de Transporte do Escolar, o PNTE, repassa recursos aos municípios para colaborar no custeio do transporte dos alunos da educação básica que mora na zona rural. Todos esses programas foram criados para que o país tenha uma educação de qualidade e que todos tenham os mesmos benefícios. Por exemplo, em um tempo atrás, não muito distante, as crianças deveriam ir a pé ou mesmo nem estudar devido à falta do transporte, sendo que hoje a maioria tem acesso à escola usando o transporte escolar graças a estes programas. Daremos início à nossa segunda unidade do caderno falando da Lei de Diretrizes e Bases, que chamaremos de LDB. Farei um breve histórico com alguns pontos relevantes e aprofundaremos no nosso segundo seminário. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei orgânica e geral da educação brasileira, foi criada com a necessidade de regulamentar e criar diretrizes para se moldar um projeto nacional de educação. Iniciou-se nas décadas de 20 e 30, com a exigência do Manifesto dos Pioneiros, que tem um papel importante na trajetória da educação no Brasil. Em 1941, vigoraram uma série de leis conhecidas como a Reforma Capanema, sob o comando do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, na era de Vargas, que remodelou todo o sistema no país e tinha como os principais pontos: o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio, o ingresso nas escolas industriais passaram a depender de exame de admissão. Os cursos foram divididos em 2 níveis, correspondentes aos 2 ciclos do novo ensino médio. O primeiro compreendia curso básico industrial, artesanal, de aprendizagem e mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, com 3 anos de duração e mais 1 ano de estágio supervisionado na indústria, e compreendendo várias especialidades. A LDB, a Lei de 4.024 de 61, que foi a primeira LDB, foi publicada em 20 de dezembro de 61 pelo presidente João Goulart. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em 1948. Foram necessários 13 anos de debate até o texto final e representou um grande avanço para o ensino nacional e foi organizado em 120 artigos. A estrutura da educação em 1961 era pré-primário,
primário, ensino secundário de primeiro e segundo ciclo, ensino superior. E a lei trouxe várias características como autonomia dos órgãos estaduais, a criação dos conselhos de educação, tanto estadual e federal, distribuição do orçamento para a educação, obrigatoriedade de matrícula nos 4 primeiros anos do ensino primário e no ano letivo de 180 dias, dentre outras. A segunda versão da LDB, a Lei 5692 de 1971, no governo de Médici, foi organizada em 88 artigos, com os avanços principalmente no currículo e a valorização do ensino técnico profissionalizante, como exemplo, o magistério, contabilidade, etc. Características relevantes desta versão prevê um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau e uma parte diversificada em funções das peculiaridades locais. No ano letivo de no mínimo 180 dias e 90 dias de trabalho escolar efetivo. Ensino de primeiro grau obrigatório dos 7 aos 14. É nessa LDB que inicia o ensino à distância, como a modalidade de ensino supletivo e até mesmo técnico. Formação preferencial do professor para primeiro grau da primeira à quarta série em habilitação específica no segundo grau. Formação preferencial do professor para o ensino de primeiro e segundo grau em curso de nível superior ao nível de graduação. A terceira reforma da LDB, Lei 9394 de 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que também é conhecido como a Lei Darcy Ribeiro, baseada no princípio de educação para todos, teve influência da Convenção de Educação para Todos na Tailândia, em 1990, e na Declaração de Salamanca, na Espanha, em 1994, que é uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, política e prática em educação, especial à inclusão social. Veremos algumas características da vigente LDB. A matrícula na educação básica inicia-se em creche de 3 anos de idade, 4 a 5 na educação infantil e no ensino fundamental passa a ser matriculados a partir dos 6 anos de idade, com data corte de nascimento até 30 de março. Isso é uma resolução número 6 de 2010. Porém, alguns estados adotam datas variadas. Aqui em Minas Gerais, a data corte é 30 de junho. Como todos sabem, data corte de nascimento é o limite estabelecido para ingressar na escola. A gestão democrática do ensino público e progressiva, autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, através do projeto político-pedagógico na sua criação em 1988, que sua elaboração era um compromisso do Estado e familiar e passa a ser uma obrigação da LDB de 1996. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, carga horária mínima de 800 horas distribuída em 200 dias na educação básica, prevê um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e uma parte diversificada em funções das peculiaridades locais. Formação de docentes para atuar na educação básica em curso de nível superior, sendo aceito para a educação infantil e as 4 primeiras séries do fundamental, formação em curso normal do ensino médio, que hoje é a exigência do ensino superior. Formação dos especialistas de educação em curso superior de pedagogia ou pós-graduação. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Prevê a criação do Plano Nacional de Educação. Aqui nós temos o quadro comparativo das 3 LDBs e a evolução da educação brasileira. Na LDB 4.024/61, estabelece a estrutura primária, colegial e universitária. Na LDB 5692, de 71, estabelece a estrutura do primeiro, segundo e terceiro graus e amplia a obrigatoriedade de 4 para 8 anos. A LDB 9394, de 96, revoga a disposição e estabelece a estrutura da educação em 2 níveis.
Para encerrar a nossa primeira aula com a fala do autor do caderno didático, lembramos que a legislação configura-se como síntese de um acordo, um pacto social, a garantia de direitos. Logo mais, teremos a nossa segunda aula, onde falaremos sobre o Plano Nacional de Educação e os marcos normativos do sistema de ensino. Muito obrigada e até a próxima aula.